Vamos lá. Só essa revisão para a prova, né? Então, revisão. Prova P1, né? Segundo bimestre aí, né? Sobre o capítulo 4 da prova, né? A Terra por dentro e por fora, tá? Então, essa é a nossa prova, né? Vamos. Vamos ter 3 conceitos aí muito importantes. O primeiro conceito é sobre a crosta terrestre. Vamos lá. O que você tem que saber da crosta terrestre? Ela é dividida em 2 partes. Duas partes. A continental e a oceânica. A oceânica, né? Opa. Peraí. A crosta continental aqui, e a oceânica. E a oceânica. Beleza? Então, a crosta continental, ela é mais... ela é maior, né? Ela pode chegar... até 80 quilômetros. E a oceânica pode chegar aí até 10 quilômetros. 5 a 10 quilômetros, né? Tudo bem? E outra coisa, a crosta continental, ela é formada principalmente por rochas graníticas. Tudo bem? Bem tranquilo isso, né? Tá? Aqui. Tá. Essa crosta continental está formada principalmente por rochas graníticas. Já a crosta oceânica era constituída principalmente, né, por rochas basálticas. Rochas basálticas. Tá? Rochas basálticas. Tudo bem? Claro que tem outros agregados de minerais, né? Silício, magnésio e outros elementos químicos, tá bom? Mas isso é o principal dela, tá bom? E depois nós temos também, depois da crosta terrestre, né? Se você for entrando na Terra, né? Passou a crosta, vamos chegar no manto, tudo bem? O manto da Terra, ele tem uma espessura mais ou menos aí, né, de 2.900 quilômetros, tudo bem? Ele pode chegar a uma temperatura de 3.400 graus Celsius e não dá para chegar no manto, tá? Não tem tecnologia para perfurar a Terra e chegar a essas profundidades. Então, como é que eles analisam o manto? Por meio de ondas sísmicas, tá? Por meio de ondas sísmicas. E essas ondas sísmicas são captadas por um aparelho chamado sismógrafo. Então, sismógrafos. Os sismógrafos captam, então, essas ondas sísmicas, tá bom? É como essas ondas são o movimento do manto, né? Também das placas tectônicas. Esses movimentos internos da Terra, né, criam essas ondas que percorrem, então,
o manto, a crosta terrestre e assim por diante. Então, essas ondas são formadas dentro da Terra e são captadas, então, por meio dos sismógrafos, que, por meio dessas ondas, verificam profundidade, verificam mais ou menos aí, né, como que, então, que é constituído o interior da Terra. Tudo bem? Tá. Outra, outra forma de verificar o da Terra, além do sismógrafo, é por meio de vulcões, né? O que os vulcões têm a ver com isso, né? Os vulcões, pessoal, eles liberam, eles são o material que vem do manto e explode. O que acontece? Essas rochas que vêm lá do manto e explodem, né, vão para a superfície, elas mostram como que é lá dentro, que tipo de material está lá dentro, porque está sendo expelido, né, para fora, né? Então esses materiais que vêm de dentro da Terra e saem no vulcão, né, o material que sai ali, então eles conseguem também estudar o interior da Terra. Tudo bem? Tá. O outro conceito que nós temos aqui, estudar, tem o manto, a crosta e tem o núcleo. O núcleo da Terra é o seguinte, vamos lá. Tem dois tipos, duas divisões. Núcleo externo e interno. Tudo bem? Tá. O núcleo externo, ele tem uma espessura aí, o externo, né? Mais ou menos de 5.000 150 km, tá bom? 5.150 km, tá? Então, deixa eu apagar aqui, não vai dar para escrever ali que não está aceitando. Então, o núcleo externo, espessura de 5.150 km, né? Tá bom? 150 km. Já o núcleo externo, ou o núcleo interno, na verdade, né? O núcleo interno tem uma espessura de 6.370 km, né? A espessura é muito grande, né? Muito grande a espessura. Tá bom? Prosseguindo, né? Prosseguindo isso aí. O núcleo externo, outra característica do núcleo externo da Terra é que ele está na fase líquida, tá? E o núcleo interno da Terra está na fase sólida, ok? É na fase sólida, tá? E outra coisa também importante, que o núcleo da Terra, ele é constituído principalmente por dois tipos de elementos, o níquel e o ferro, são elementos pesados, né? Estão no núcleo, né? Tá bom? Então, na fase sólida, o núcleo interno que está sólido, esses elementos estão sólidos. E no núcleo externo, que está na fase líquida, esses elementos estão líquidos. Agora, por que eles estão líquidos? Porque aqui no núcleo, dentro do núcleo da Terra, olha só, a temperatura pode variar de 3.000 graus Celsius até 5.000 graus Celsius, né? É muito quente. Tudo bem? Tá.
Prosseguindo agora. Aqui. Eu tô verificando se está gravando. Deu problema. Estava gravando. Eu parei de gravar. Né? Agora, por que esse núcleo da Terra ele está, mesmo a temperaturas altíssimas, por que o núcleo da Terra, então, esse núcleo interno da Terra, está na fase sólida? Tá vendo? Ó, o núcleo interno da Terra está na fase sólida. Vamos lá, fazer uma flechinha aqui. Então, esse núcleo interno da Terra está na fase sólida. Vamos lá. Tá? O motivo é a pressão ser muito alta. Ok? Devido à pressão ser muito alta. Tá bom? Essa pressão ser muito alta, o que acontece com ela, né? Vou escrever para vocês, tá? Vou escrever. Como a pressão é muito alta, ela acaba alterando, ó, a pressão muito alta, ela altera, ok? A constituição atômica dos elementos, tudo bem? Que formam um núcleo, tá? Então, qual o motivo então, dela ser sólida? É devido à pressão ser muito alta lá dentro. Então, imagine só, né? Tá um núcleo lá dentro, um núcleo. Então, todo o resto da Terra está comprimindo esse núcleo, tá? Essa alta pressão faz com que ele não consiga ficar na fase líquida, tá bom? Ele vai ficar na fase sólida. Aqui o núcleo é interno. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Vocês têm também, pessoal, no livro de vocês aí, lá na página 7, algumas perguntas lá, né? E tem uma pergunta lá que fala bem assim, ó, eu vou ler para vocês. Em 2018, um terremoto, na verdade eu pesquisei que foi 2016, tá? Pode ser que tenha alguma divergência, mas não se importe com um ano não, tá bom? Um terremoto de 7,6 da escala Richter, usado na medição da intensidade dos abalos sísmicos, atingiu o sul do Chile e motivou a emissão de um alerta de tsunami em 5 regiões do país. A pergunta é, qual é a origem da energia que, ao ser liberada, pode provocar terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas? Pessoal, então, que energia é essa? Que energia é essa que dentro da Terra, né? Essa energia vem de dentro da Terra. Então, que energia é essa que pode provocar terremoto, né? Tsunami, terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, tá? Erupções vulcânicas. Que energia é essa, tá bom? Então, de onde que vem essa energia? É o seguinte, essa energia, pessoal, ela vem do interior da Terra. Interior da onde? Da Terra. Ela vem do interior da Terra, tá? Essa energia que vem do interior da Terra, ela faz com que as placas tectônicas, então, placas tectônicas, com essas placas tectônicas, elas se movimentem e quando elas se movimentam, elas se chocam.
tá bom? Então, elas se choquem, placas tectônicas, essa energia faz com que elas se choquem, e quando elas se chocam, produz o quê? Tsunamis, terremotos, erupções e coisas. Vamos lá. É mais ou menos assim, eu vou desenhar para vocês, tá? Vocês podem também desenhar na prova o esquema, ó. Aqui está uma placa tectônica, aqui está outra. Tá vendo? Aqui. Onde elas se encontram, ó, vou fazer aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui é o lugar que elas se encontram. Quando elas se encontram uma com a outra, quando elas batem uma na outra, gera assim, quando elas, como elas estão em cima de um manto líquido, em cima de vamos pensar, uma geleia, então claro que elas vão se movimentar. Elas não estão tão firmes assim. Aí o que acontece? Elas se movimentam, quando elas se chocam, se elas se chocam, a energia é terrível. Então quem está aqui perto, por exemplo, se o dócil estiver aqui perto, ele vai balançar, porque vai tremer. Se tiver cidades aqui perto, pode ser destruída. Se tiver água aqui perto, o oceano, o que acontece? O oceano vai balançar. Esse balanço forma o quê? Forma os tsunamis. E essas placas tectônicas, elas também podem se afastar um pouquinho. Ou pode chocar ou se afastar. Dependendo do movimento, tem buracos aqui. O que acontece com esses buracos? Libera aqui a lava, né? Que vem das profundidades da Terra. E gera também os vulcões. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Tá. Outra pergunta, vocês têm que saber, também está na página 7, tá? Lembrando tudo isso feito na revisão, tá, gente? Fala assim, ó, vou ler a pergunta. Os corais são muito importantes para a vida marinha. Aproximadamente 25 milhões de peixes marinhos dependem desses seres para sobreviver. Os corais podem permanecer vivos até a profundidade de 80 metros. Contudo, existiam evidências da presença de corais em profundidades de até 1.400 metros. Qual seria a explicação para que esses seres vivos tenham sido encontrados em profundidades superiores a 80 metros, considerando aquilo que foi estudado a respeito das placas tectônicas? Então, vamos lá. Então, as placas tectônicas, né, é onde estão os continentes. Aqui, ó. Então, a placa tectônica. Aqui tem outra. Aí, vamos lá. Aí tem os oceanos. Aqui em cima, né, tá uma placa tectônica oceânica, né? No caso, a crosta oceânica, né? O que acontece aqui? Então, pode acontecer o seguinte, tá? Quando duas placas, elas se afastam. Quando elas se afastam, nós falamos que elas são divergentes. E quando elas se afastam, então, a distância entre elas aumenta, tornando o mar mais profundo. Então, olha só, se elas se afastam, é como se as placas fossem assim, ó, elas estão retinhas, né, uma com a outra. Então, elas fazem assim, ó, elas se afastam, se afastou, assim, ó, tá vendo? Então, vamos ver aqui, as placas, aqui assim, tá? É mais ou menos esse movimento aqui, né, para quem está na beirada. Então, deixa eu fazer aqui na cor verde. Os corais estavam bem aqui em cima, né? Tá? Vamos lá, né? Mais ou menos aí a 80 metros de profundidade. Tá bom? Do mar, 80 metros de profundidade. Só que quando as placas tectônicas se afastam, elas se afastam, então elas se aprofundam, né? Cria tipo um vale. E agora o coral que estava a 80 metros, ele pode chegar a profundidade de 1.400 metros. Porque elas se afastaram e criou um vale aqui. Esse vale faz com que elas fiquem a uma profundidade maior. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Tá. Continuando aí, ainda no nosso capítulo que a gente estudou, vamos lá. Outro conceito, vamos estudar agora. Aqui. Vou passar para outra página, tá? Revisão 2, tá? Continuação. Outro conceito agora que vamos estudar é o seguinte, é sobre a atmosfera da Terra, né? Atmosfera. Então, nós estudamos a parte interna da Terra, crosta, manto e núcleo.
Agora vamos falar da parte superior da Terra, né? A atmosfera, né? Por que a atmosfera, pessoal, é tão importante para nossa sobrevivência, né? O que tem lá de tão assim importante? Vamos ver. Primeiro, a atmosfera é o lugar onde nós vivemos, ok? A gente respira aqui, né? É o lugar onde a gente está. Okay? É o lugar onde está, tá bom? Então, a atmosfera é composta por gases. Entre esses gases, né, tem gases muito importantes para nós. O que nós respiramos, né, que é qual? Oxigênio, tá? Né? Nós respiramos oxigênio. Tem também outro gás, né, que está presente na atmosfera, que é o nitrogênio. Nitrogênio, tá? É um gás muito importante, nitrogênio e oxigênio. O oxigênio é 21% de toda a atmosfera, né? E o nitrogênio é 78%. Tudo bem? Para nós. Então, vamos lá, né? Tem também, o que a atmosfera tem é gás carbônico. Gás carbônico. Então, por que é importante, né, então, para nós a atmosfera? Tem oxigênio, nitrogênio e o gás carbônico. Bom, pessoal, o gás carbônico, ele não é 1%, tá? Não é 1% dos gases da atmosfera, mas ele está dentro do 1%. Então, ó, esses dois gases aqui, eles compõem, né, ó, se você somar 21 com 78, ó, opa, ó, se eu somar 21 com 78, ó, 9, dá 99%, ou seja, 99% é oxigênio e nitrogênio. O resto do 1% que sobra tem vários gases, entre os quais tem o gás carbônico. E quem é que depende do gás carbônico? As plantas, as plantas respiram gás carbônico. Nós respiramos oxigênio e as plantas respiram o quê? O gás carbônico. Tudo bem? Outra coisa que é importante para nós da atmosfera é porque a atmosfera ela ajuda a controlar a temperatura da Terra, né? Onde nós vivemos. Então, sem ela, a Terra ela teria variações extremas de temperatura entre o dia e a noite. Então, graças à temperatura da Terra, né? Ou graças à atmosfera da Terra, então a temperatura fica meio que uniforme aqui na superfície. Isso é importante. Esse é o segundo motivo, tá? Então, controlar a temperatura. E o terceiro motivo, então, é que ela protege a Terra contra a radiação solar. Então, por exemplo, tem o ozônio, né? Tá bom? A camada de ozônio, que nos protege. Aqui, tá? Que nos protege das radiações ultravioleta. As radiações ultravioletas podem causar câncer em nós, por exemplo. Então, a atmosfera então, tem o gás ozônio, que nos protege então, da radiação ultravioleta. Tudo bem? Outro motivo, né, que ela ajuda, que é importante para nós, é que ela nos protege de meteoros. Meteoros. Por que protege os meteoros? O que acontece, pessoal? Quando eles... Imagina que está vindo um meteoro lá do espaço. Aqui está a Terra, né? Aí, esses gases que envolvem, esses gases que estão na atmosfera, imagine você cair dentro de um oceano. Claro, você não cai, você vai afundar, é verdade. Mas não tem ali um líquido, né? Se você cai de barriga numa piscina, vai doer bastante. Então, quando o meteoro cai nesse oceano de gases, ele explode, queima.
você vê então aquela estrela cadente, né? O quê? É um meteorito queimando, então ela nos protege também, tá bom? Outro motivo da atmosfera, o quinto motivo, que nós precisamos dela, é do ciclo da água. Então, ciclo da água, ok? Então ela permite formação de nuvens, chuvas, ventos, fenômenos meteorológicos. Então, graças à atmosfera, nós temos nuvens. Essas nuvens acumulam vapor d'água. Esse vapor d'água depois precipita e forma o quê? As chuvas. Depois evapora de novo, fica na atmosfera, assim por diante, tá bom? Então é muito importante isso aí, tá? Outra coisa agora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, a outra coisa da atmosfera, que a atmosfera não é uma coisa só, tá? Atmosfera. A atmosfera é formada por diversas camadas, tudo bem? Eu vou falar aqui e vou ler para vocês, tá bom? Não vou escrever tudo isso aqui, obviamente, tá? Mas tá na página 10 isso, tá bom? Vocês podem pegar lá na página 10, que é importante. Vamos lá. Elas são 5 camadas, tudo bem? Então, a atmosfera tem 5 camadas. A primeira camada é a troposfera. Troposfera. É a camada mais baixa da Terra, é a camada mais baixa da atmosfera, na qual os aviões se deslocam e ocorrem a maioria dos fenômenos meteorológicos. Estende-se no nível do mar até 12 km de altura. Então, tem até 12 km de altura, né? De altitude, e suas temperaturas podem atingir menos 60 graus na parte superior. Então, a temperatura menor nela, que pode chegar a 60 graus Celsius, quando estiver perto dos 12 km de altura. A outra camada é a estratosfera. Então, estratosfera. Ok. A camada em que se encontra a camada de ozônio. Importante, ó. Aqui é a camada de ozônio. O ozônio é uma molécula de oxigênio, tá? 13 moléculas de oxigênio, O3, tá? Que protege seres vivos da radiação dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. E a estratosfera, ela se estende de 12 quilômetros até 50 quilômetros de altitude, tá bom? E as temperaturas na estratosfera podem chegar a menos 15 graus Celsius, tá bom? A outra camada da atmosfera, a terceira camada, é a mesosfera. Mesosfera, tá bom? Com essa, né? A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, com temperaturas entre menos 10 e menos 100. Então, aqui pode chegar a menos 10 a menos 100 graus Celsius. Tudo bem? Ela protege o planeta do impacto de meteoros. Ó, aqui, ó. É aqui que ela protege a Terra do impacto de meteoros. Tudo bem? E é inacessível a balões e aviões. Então, aqui não tem balão e avião voando. Tá? E a altitude dela é de 50 a 90 km de altitude. Então, entre 50 a 90 km, nós temos a mesosfera. Tudo bem? E nela são observadas as estrelas cadentes. Por que estrela cadente? Porque o meteoro cai e explode lá, né? Ele queima. Então, é lá quando a gente olha para cima, que a gente vê o meteoro caindo, nós estamos vendo um negócio que está a 50 a 90 km de altura. Então, vamos imaginar que o meteoro lá não está a qualquer altura, mais ou menos aí 50 a 90 km de altitude, né? Prosseguindo aqui. Então, a outra camada agora da atmosfera é a termosfera ou ionosfera. Ionosfera. Tá? Essa. Opa!
Essa ionosfera, pessoal, opa, que coisa. Essa ionosfera, vamos lá, falar dela. Olha aqui. Olha só, a camada mais extensa da atmosfera, avançando dos 90 aos 600 km de altitude. Então, ela alcança aí de 90 a 600 quilômetros de altitude, tá bom? É também a porção mais quente da atmosfera, na parte superior dela. A temperatura atinge cerca de 2.000 graus Celsius. Então, né, então de 90 quilômetros a 600 quilômetros, e pode atingir uma temperatura de até 2.000 graus Celsius. Isso acontece porque, devido à escassez de ar, a absorção solar é intensa nessa camada. Nela orbitam os ônibus espaciais. Então, os ônibus espaciais, né, que se mandam para o espaço, estão nessa altitude, tá bom? Tá? Beleza? Aqui vai orbitar, então, os ônibus espaciais, tá? E a última camada da Terra é a exosfera. Exosfera, né? É a última camada da atmosfera antes da entrada no espaço sideral. Pode chegar aos 20.000 km de altitude. Então, depois de 600 km, ela pode chegar até 20.000 km de altitude. Nela, as moléculas de ar são muito rarefeitas, quer dizer, quase não tem, né? E não sofrem ação da gravidade terrestre. Os satélites artificiais e telescópios espaciais orbitam nessa camada, na qual a temperatura fica em torno de 1.600 graus. Então, a temperatura na exosfera é mais ou menos 1.600 graus, tá? Beleza? E, por último, vamos voltar aqui. Puxei, né? Vamos voltar aqui na... Vou voltar aqui, fazer mais um aqui, tá? Revisão 3. Por último, pessoal, vocês têm que saber um conceito muito importante que está na página 5. Tá voltando um pouco aí. Tem na página 5. Lá vai falar sobre placas tectônicas, né? Que são a crosta terrestre, né? São formadas por placas, tá? E tem vários tipos de placas, né? Tem, olha aqui, ó. Nessas placas tectônicas existem alguns movimentos, tá bom? Então é assim, ó. Então os limites que separam as placas tectônicas são classificados da seguinte forma. Então, aqui tem a placa tectônica, né? Assim. Tá bom? As placas tectônicas. O que pode acontecer com eles? Elas podem se afastar. Quando elas estão se afastando, eu falo que é limite divergente. Ok. Quando as placas tectônicas, tá? Veja que elas estão paralelas uma à outra, né? Estão se afastando. Ok? Aí, a outra placa tectônica é assim, ó. Vou fazer o desenho aqui de novo. Não sou muito bom em desenho, mas tá lá na página 5 você vai ver ela bem certinho lá. Tem duas placas tectônicas aqui, tá vendo? Uma tá indo para cá e outra está indo para lá. Elas não estão de encontro. Elas não estão se chocando, mas elas estão... É como se fossem dois carros, né? Um passando ao do outro e eles batem um no outro, arrancam o retrovisor um do outro. Pois é, eles estão raspando um no outro, vamos dizer assim, né? Aqui é limite transformante, tá? Então, limite transformante. Tá bom? E a última placa é isso aqui, ó. Duas placas tectônicas que elas vão agora se chocar. Então, quando elas se chocam, acontece assim, tá? Aqui, elas vão agora se chocar. Uma se choca contra a outra. Tá? Esse aqui é o limite convergente. Então,
limite convergente. Tá, aí vamos lá então estudar cada um. No limite divergente, ó, duas placas se distanciam uma da outra. Exemplo, afastamento das placas norte-americana e euroasiática. Então, elas estão se afastando uma da outra. E o exemplo dela é a norte-americana e euroasiática. Tá? Asiática. A letra que não é. Deixa eu escrever de novo aqui. Euroasiática, né? Então, euroasiática. Asiática. Tá bom? Então, norte-americana e euroasiática. Então, opa. Vou colocar para cá esse negócio. Escrevi no lugar errado aqui. É para lá, tá? Aqui na divergente, tá bom? Então, eu vou só abreviar, né? Tá lá na página 5, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Então, é a norte-americana e a euroasiática, tá? Então, eles estão o quê? Se afastando, tá bom? Se afastando. No mapa, lá na página 5, se você olhar lá as placas tectônicas, tá bem claro lá, tá bom? Tem a placa norte-americana, tá bom? E tem a placa lá euroasiática, tá bom? Estão se afastando. Ok. Agora, o limite transformante, que é essa aqui, ó. As duas placas se distanciam superficialmente ou deslizam uma em relação à outra. Exemplo, falha de San Andreas, nos Estados Unidos. Tá bom? Então, elas estão se afastando, né? Ou estão deslizando, assim, uma do lado da outra. Tá bom? Então, elas podem também se afastar, né? Assim, ó. Aqui, né? Então, se afastando, né? Por que elas estão se afastando? Porque elas estão... dois carros, como eu falei, dois carros passam, né? Arranca o retrovisor do outro, mas eles estão se afastando, né? Estão se deslizando um em relação ao outro. Tá bom? E o limite divergente, que é esse último aqui, né? Então, aí esse limite transformante, o exemplo dele aí, ó, é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, tá? E o limite convergente, então duas placas se chocam e uma delas mergulha em direção ao manto. Exemplo, Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Então, isso aqui é bem interessante, né? Porque se uma placa assim, ó, ela vai entrar na outra, a outra sobe. E quando ela sobe, ela forma montanhas aqui, ó. Então, a Cordilheira dos Andes, né? A cordilheira lá, as montanhas do Himalaia. Então, quando tem muitas montanhas altas, grandes cordilheiras, porque as placas se chocaram e elas fizeram o quê? E elas foram para cima, tá bom? E elas foram para cima, né? Criando aí grandes cordilheiras de montanhas. Tudo bem? São as três placas. Da página 10, pode dar uma olhada lá, nós já falamos sobre ela. Pessoal, essa é a revisão, tá? Só vai cair o que está na revisão. Uma revisão dócil, né? Na verdade, é extremamente dócil, né? Então, aqui o dócil. Tá de touca, chale, luvinha, botinha. Então, dócil, revisão. Beleza? Fiquem com Deus e até mais.